Oi pessoal, Doroti do NetWeaving para Negócios. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial. Além de ser associada do NetWeaving para Negócios, ela é também uma amiga muito querida. Ficou amiga por causa do NetWeaving. Cris D'Angelo, seja bem-vinda, meu amor. Oi, Dorô, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que estar com você já é um presente. Falar sobre todo o nosso trabalho é algo realmente especial. Que bom. Cris, você esteve aqui a primeira vez, a gente falou bastante sobre soft skills. E agora eu estava querendo falar sobre a NR1. Porque você está se tornando uma especialista, né, de NR1, você está fazendo vários cursos, aliás, você não para de fazer cursos, né, de NR1, é uma normativa que a gente já sabe que já deveria estar implantada nas empresas há muito tempo. Sim. Isso é norma que já deveria estar implantada nas empresas, a maioria não sabe a respeito de NR1, e eu queria, assim, eu te chamei justamente para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos lá, com o maior prazer, até porque eu acho que é um assunto de tanta relevância, né, que envolve trabalho, saúde mental, a vida das pessoas. A gente precisa trazer informação segura, né? E quando a gente pensa, né, na vida de uma pessoa, uma boa parte dela é vivida no trabalho. Né? E muitas vezes as pessoas confundem, mas nós vamos tratar a saúde mental de cada trabalhador? Não. A NR1 está falando principalmente sobre a gestão das empresas, como elas cuidam do seu capital humano e sobre ambiente de trabalho. E nós, pelos dados, estamos vendo que, infelizmente, nós estamos diante de uma crise de saúde mental. E isso não é só no Brasil, é mundial. Mas o Brasil já entendeu que não pode mais deixar esses dados alarmantes. Entre o ano de 2024 e 2025, houve um aumento estrondoso. Só em 2024 aumentaram 68% o número de afastamentos por saúde mental pelo INSS. Isto é muito impactante. Aí 2025, mais 15,6%. E é importante a gente entender, Dorô, que isso impacta não só a vida do trabalhador, da sua família, mas das empresas. Muita coisa. Sim. E para pensar, né? Quando eu trabalho, por mais que eu goste do meu trabalho, eu preciso estar bem. Fala-se muito da questão de, mas as pessoas não estão engajadas, as pessoas não estão produtivas. Pois é, porque para eu trabalhar bem, a minha mente, eu preciso me sentir segura, eu preciso me sentir confiante naquelas relações de trabalho. E aí tem algo muito importante para a gente falar, Dorô: liderança. Eu gosto de fazer um questionamento. A maior parte dos líderes que nós temos hoje, por mais que tenham uma competência técnica fantástica e tem, sem dúvida, conhecem muito sobre aquilo que fazem, que trabalham, eles foram preparados para lidar com pessoas? Então, isso já mostra que a gente precisa olhar com cuidado para o ambiente de trabalho. A NR1, ela não é, essa atualização da NR1, ela não é simplesmente algo para castigar os empresários ou para trazer mais impostos, não. Ela propõe uma mudança de mentalidade sobre as relações de trabalho, sobre esse ambiente, sobre a maneira como se lida, inclusive com a carga mental. Porque nós sabemos que em muitas empresas, muitos ambientes de trabalho, existem metas abusivas, não é? Prazos que são difíceis de serem alcançados, ambientes de pouca segurança psicológica. Cortando, explica para o povo o que é essa atualização da NR1, porque a turma está se emboiando, Cris. Todo mundo está ouvindo falar da NR1, acha que é uma coisa de outro mundo, entendeu? Muitos não sabem o que é, não sabem o que está acontecendo, e tem muita gente que não está dando a importância que ela está precisando ter, entendeu? Então, acho que é interessante a gente falar sobre isso.
Existem diversas normas regulamentadoras do trabalho. E a NR1 é a norma número 1, como se fosse a norma mãe. E é interessante saber de onde que isso surgiu, né? Na década de 70, né, o Brasil ganhou o título da Copa do Mundo, mas ganhou um outro título preocupante, o título de país com o maior número de acidentes do trabalho. E daí surgiu-se a necessidade, né, de ter que olhar para isso com mais cuidado. E a partir daí, as normas regulamentadoras foram aparecendo para poder ter algumas diretrizes sobre as relações de trabalho, né? E a NR1, ela sempre foi cuidando do geral dessas relações, né? E ela está muito ligada com uma outra norma, que é a norma 17, a NR17, que cuida da ergonomia. A gente está muito acostumado da posição de sentar, a altura da cadeira, a altura do monitor do computador e tal. Só que agora, essa atualização veio trazer a necessidade de olhar essa ergonomia do ponto de vista psicossocial. Qual é o impacto que o ambiente de trabalho gera nas pessoas, na sua constituição aí, não só física, né, não só envolvendo acidente físico, químico, biológico, né, mas também envolvendo o impacto emocional. Tá? E aí, aos poucos, foi se desenhando essa necessidade das empresas identificarem riscos psicossociais. Então, por exemplo, excesso de carga de trabalho, tá? Falta de autonomia, aquele trabalhador que está lá, mas o chefe não confia nele, faz o que a gente chama de microgerenciamento, controla tudo, falta de transparência. Ambientes tóxicos, né? Relações de trabalho que trazem aí uma insegurança psicológica. Insegurança é a minha dificuldade, né, de me sentir à vontade naquele ambiente, de dar opiniões, de concordar ou discordar, de errar, porque às vezes acontece, né? Mas um ambiente que dá o suporte necessário protege. A NR1 quer que esses ambientes que protegem estejam cada vez mais visíveis, né? E aí, Dorô, tem uma situação que é muito forte na NR1. Nós estávamos acostumados que toda essa fiscalização era no papel, era o fiscal que, se percebesse alguma coisa, ia na empresa cobrar. Hoje não. A NR1 traz que todo esse controle é feito pela plataforma e-social. E as empresas não sabem disso. As empresas não sabem que elas precisam, todas as empresas, ter um levantamento dos riscos, os riscos em geral, mas em especial dos psicossociais. Ter um documento que mostra, olha, identifiquei estes riscos. Eu tenho risco de alto, médio ou baixo, né, nível. O que eu estou fazendo com isso? O que eu vou fazer? A partir de quantos funcionários, Cris? Então, na verdade, isso é para todo mundo que seja um funcionário CLT. É claro que o nível de compromisso que você tem que fazer em termos de documentação difere, tá? Mas todo mundo que tem pelo menos um funcionário precisa ter algo chamado análise ergonômica preliminar. É muito nome, Dorô. É muito documento. Por isso que a gente dá todo o suporte para as empresas entenderem o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, nós tivemos a satisfação de estar com 30 cooperativas lá do Rio de Janeiro. E como você falou, está todo mundo perdido, sem saber o que fazer. E a gente precisa orientar, porque tem que fazer esse inventário dos riscos psicossociais. Tem que fazer um planejamento, o que eu vou fazer com esses riscos, né? Um plano de ação, vou dar treinamento para
para as lideranças, vou rever aí alguns postos de trabalho, vou reposicionar, vou melhorar minha comunicação. Então, não é sobre exatamente cuidar do funcionário individualmente. Se necessário, tudo bem, a empresa vai fazer. Mas a NR1 está fazendo com que a gestão reveja a maneira como lida com tudo isso. Aí tem uma coisa bem interessante, porque quando a gente fala com as empresas, é muito comum eles falarem assim, isso é coisa do RH. Olha, a saúde e segurança do trabalho já está cuidando. Mas não, está na lei, está na norma. Isso é uma questão que deve envolver a todos, começando pela gestão. Porque você concorda que se a alta gestão não dá suporte, nada acontece. Não, eu vejo, a maioria não está sabendo. E assim, não sabem como se portar em relação a essa NR1. E eu vejo um desencontro de informações. Total. Até quem fala de NR1 não está sabendo falar sobre NR1. Então, assim, já assisti palestras de NR1 e às vezes eu escuto você falar, eu falo assim, cara, a palestra que eu escutei não tinha nada a ver com o que ela está falando, entendeu? Então, assim, eu falei assim, eu preciso trazer a Cris para fazer o SofaCast, para você passar as informações para os empresários que nos escutam, porque eu vejo uma total falta de desinformação, até do governo. Tá? Até do próprio governo, porque eles mesmos também não se encontram. Tem gestores, inclusive do governo, que não estão sabendo explicar. Sim. Talvez saibam, mas não sabem explicar. Tanto que o ano passado foi lançado um guia de orientação, mas ele era bastante superficial. Agora, há poucos dias atrás, em torno de 15 dias, foi lançado um manual que fala especificamente do capítulo 1.5 da NR1, que fala sobre os riscos psicossociais. Aí já trouxe mais clareza. Mas, para o empresário, para as pessoas da empresa que estão tentando descobrir, ainda é muito confuso. E tem algo que eu acho que é muito oportuno nós falarmos, Dorô, que assim, não é prejuízo. Quando a NR1 é bem gerenciada de forma estratégica, ela se torna um benefício constante para o empresário, para a empresa. Por quê? O ambiente de trabalho sendo mais saudável, ele vai ser mais produtivo. Sim. Você vai conseguir funcionários mais engajados, resultados mais adequados. Você vai conseguir funcionários mais atentos. Sim, menos retrabalho. E algo que é muito custoso para o empresário, a rotatividade, o turnover. Muitas vezes o funcionário ou adoece ou não dá conta daquele ambiente, ele vai embora. E quanto custa para um empresário contratar novamente? Porque não basta você pôr um anúncio da vaga. Tem todo um processo, você tem que alocar pessoas para cuidar disso, às vezes você tem que contratar uma empresa externa, até encontrar o profissional ideal, até treiná-lo. Quanto tempo ele vai levar para realmente substituir o anterior? Então, o turnover, a rotatividade é um problema muito sério. Outra questão são os afastamentos por saúde mental. Aí tem algo que é muito importante a gente orientar os profissionais, enfim, as empresas. O que acontece? O INSS começou a perceber que esse aumento brusco de afastamentos por saúde mental realmente estava relacionado com ambiente de trabalho. Então, qual é a leitura? Algo que muitas empresas estão gerando, ambientes tóxicos, distorcidos, o INSS que está tendo que arcar com os benefícios. Ele continua pagando o benefício do funcionário, mas se ele entender, se é uma empresa que já tem outros afastamentos por saúde mental ou mesmo desse funcionário, denúncia de assédio ou de algo indevido na empresa, processo trabalhista por esgotamento, por burnout, ou por assédio, ele está cruzando os dados pelo e-social
e ele vai entrar com ação regressiva. E não é nem por uma rota judicial. Ele vai cobrar da empresa que a empresa arque com aquele benefício que ele pagou. É bastante coisa, né? Tem uma outra coisa importante para a gente falar. O FAP, o fator acidentário previdenciário, que quanto mais essa empresa tem afastamentos, maior o imposto que ela paga. Então, prevenir, cuidar, eliminar riscos, Dorô, é estratégico. É bom para o bolso da empresa. Entendi. E só que essas informações estão muito desencontradas. Não chegam. A primeira coisa que a gente recomenda, e é o que a gente faz, oferece no primeiro momento, vamos fazer um raio-x estratégico. O que é isso? É um levantamento inicial. Como que está a sua empresa? Quais os riscos que você está correndo e nem sabe, né? Inclusive risco de assédio, do processo trabalhista, de uma ação regressiva, né? A partir daí, nós identificamos quais os principais pontos que necessitam a nossa atenção. Sim, porque tudo isso é feito, todo esse levantamento, Dorô, é feito com ferramentas validadas cientificamente. Então, nós conseguimos mapear o que chama mais atenção. Por exemplo, um sócio que está tendo uma postura aí inadequada e que já tem 3 queixas, isso é caso real, tá? 3 queixas sobre ele. Precisamos entender, precisamos verificar o que está envolvido nisso e procurar minimizar ou, se possível, eliminar esse risco. Não é simplesmente, né, eu vou substituir as pessoas, mas muitas vezes um gestor precisa de um treinamento, de um coaching para liderança, precisa entender o impacto de tudo isso, né? E tudo isso vai gerando benefícios. Então, no primeiro momento assusta, mas tem muita coisa positiva para vir a partir daí. É um olhar preventivo. Nossa, muita coisa. Eu falo, às vezes, tudo nessa vida tem seu lado bom, seu lado ruim. O empresário, uma das coisas que eu acho assim muito ruim, ele não sabe aonde buscar essas informações. E quando ele pega algumas informações, ele não sabe até que ponto é confiável ou não. Entendeu? Então, eu falo que participar de grupos de network como o nosso é de fundamental importância, entendeu, Cris? Então, quando eu vejo você falando com total propriedade, sabe, é outro departamento. Então, isso é condição sine qua non para qualquer empresário, desde o pequeno, médio até o grande. E eu vejo isso, o grande, ele vai se informar, ele tem quem se vire, ele tem um departamento jurídico à disposição, ele bota a pessoa para procurar a informação para ele. O médio, ele vai se virar. O pequeno é o que sempre se ferra. E qual o custo de um processo trabalhista para um pequeno empresário? Muitas vezes custa a vida da empresa. A vida financeira dele também. Sim, sem dúvida. É importante a gente entender que, claro, tudo isso é dentro de uma empresa, tem as implicações aí jurídicas no CNPJ. Mas a gente precisa também perceber que algumas situações podem comprometer o próprio CPF. Porque nós estamos falando de responsabilidade, né? Quando a gente pega, por exemplo, a lei do assédio, e a gente tem que combater assédio. Não dá para fazer de conta que isso não existe, né? Isso já tem implicações maiores. Agora, se você me permite comentar sobre o NetWeaving, né? Pois não, eu sou uma fã aí, incondicional, até porque eu vejo o cuidado, o rigor que você tem para cuidar dos membros, para cuidar, trazer novos membros, para fazer uma curadoria de quem está participando. E eu acho isso muito importante, Dorô. Por quê? O empresário, ele precisa estar em contato
com seus pares e ter essa troca segura. E o que eu sinto no NetWeaving é justamente o que a gente busca nas empresas, um ambiente seguro. Sim. Então, muitas vezes nas nossas reuniões, a gente troca ideia, a gente conversa, a gente ri, né? Porque o ser humano está precisando disso. Então, eu acho que é um microcosmo aí, né, de algo que a gente busca para as empresas. Mas uma das coisas que eu sempre coloquei, né, eu não queria uma coisa engessada dentro do NetWeaving. A nossa reunião, lógico que tem principalmente a online, né, a presencial sempre é mais flexível, mas a online ela tem os slides, ela tem os pitches, é uma reunião normal, né? Tem todo o seu protocolo, por assim dizer. Mas é lógico que quando nós não temos convidados na reunião, a prioridade sempre é o associado, sempre é a pessoa que está fazendo parte do NetWeaving. Então, a gente sempre faz um brainstorm, a gente sempre vê a dificuldade que o associado está tendo dentro da empresa dele. A gente sempre usa os próprios associados para ajudar aquele associado que está com aquela dificuldade. Então, não é uma coisa engessada, nunca. Isso é o legal do NetWeaving. A gente criou uma metodologia, a gente criou um projeto onde realmente a prioridade é o associado. Então, cara, isso não tem preço. Isso é uma coisa que desde o começo eu quis que fosse assim, porque eu sentia que a gente tinha que ajudar realmente quem estava lá, quem tinha abraçado a ideia do projeto. Eu pego muito pelo lado de assim, quantas decisões um empresário toma ao longo da sua vida e às vezes até num único dia, né? E não só apenas decisões grandes, mas são escolhas que ele vai fazendo e, como você sempre fala, muitas vezes ele se sente solitário em relação a isso, ele tem dúvidas. E você tocou agora um pouco num ponto que é bastante desafiador. Hoje nós vivemos num mundo que existe uma abundância de informações, Sim. Em alguns aspectos até um excesso, e muitas vezes isso confunde. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Um empresário que cuida de uma área, sei lá, pode ser de uma questão de saúde, né? Ele tem que cuidar de marketing, do financeiro, tributário, ele tem que cuidar de tudo. E por mais que ele possa ter uma equipe, mas como fica difícil. E ele muitas vezes vai tendo que dar conta, né, enfrentando todos os seus leões diariamente, e nem sempre ele está se sentindo pronto. Eu falo que o NetWeaving é um grupo de apoio, né? O nosso projeto é um grupo de apoio empresarial, porque várias e várias vezes a gente interrompe, quantas vezes a gente interrompeu a reunião para de repente socorrer um dos nossos, né? Então, com uma pergunta que de repente apareceu, um problema que de repente apareceu, e essa é a função do NetWeaving, não é só passar slide. A função do NetWeaving realmente é a escola empresarial. E eu sempre coloco, o NetWeaving é para os pequenos. O NetWeaving é para os profissionais liberais. Lógico que nós temos empresas grandes, nós temos empresas grandes. E esses, inclusive, estão lá para ajudar os pequenos. Esses, inclusive, estão lá para trocar ideias. Mas o nosso objetivo sempre foi o pequeno e o microempresário. Esse não tem nem o que discutir, condição sine qua non, isso é de praxe. E pensar, né, Dorô, que muitas vezes a dificuldade do empresário afeta a vida dele, a vida da família, porque quem empreende, né, tem sonhos, tem planos e tem conhecimento, mas nem sempre é fácil você conseguir conjugar toda a tua capacidade técnica com fazer as coisas acontecerem num mercado bastante competitivo. Hoje nós temos aí, é difícil a área que você não tem inúmeros concorrentes. Sim.
né? Então, o empresário poder contar com um espaço seguro de trocar suas ideias, né? E eu vejo muito a nossa reunião desse jeito. A gente é verdadeiro, a gente fala, a gente conta nossas experiências, sucessos e insucessos, né? E isso vai fortalecendo, é uma rede mesmo. Não, e é como eu sempre coloco, né? Nós aprendemos muito mais com os nossos insucessos, Sim. tá? Do que com os nossos sucessos. Isso não tem nem o que discutir. Então, quem nos dera, né, ter só sucessos na vida. Mas os insucessos servem também para que a gente seja uma pessoa mais resiliente e uma pessoa mais promissora, né, nos caminhos que a gente resolveu percorrer. Então, eu falo que o nosso grupo realmente é um grupo abençoado, porque e o nosso projeto em si, né, é um projeto realmente abençoado. Então, tem tudo para continuar a dar certo, né, e crescer do jeito que está crescendo. Então, e a rede de solidariedade, que eu falo, é um pano de fundo fantástico, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom. Bom, pessoas, olha, você que está procurando um projeto para chamar de seu, você que está procurando, está se sentindo, né, solitário, está nessa solidão empresarial que a gente comentou aqui, vem conhecer o nosso projeto, não custa nada. As nossas reuniões são online, temos algumas reuniões presenciais, uma vez por mês a gente se reúne presencial, mas de segunda-feira à noite, às 8 horas da noite, e de quinta-feira às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no NetWeaving. Nós nos reunimos via Zoom. Procure a gente nas redes sociais, vai ser um prazer ter você com a gente. E olha, Cris, obrigada de coração. Obrigada, amiga, eu que agradeço, muito bom. E olha, tem muito mais coisa desse assunto que a gente abordou. Procure a Cris nas redes sociais dela. Qual que é a empresa, a tua rede social do Instagram? É @potência4.0, e o meu Instagram é @crisdangelo, com CHBR. É isso aí. Gente, até mais e a gente te espera no próximo SofaCast.